Bom dia a todos. Vamos fazer aqui um compasso de espera para que possam entrar todos os participantes. Já temos aqui 30 pessoas connosco. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sou a Margarida Gouveia, a gestora de comunicação da Câmara de Comércio. A CCP desafiou a UNIT a realizar este webinar sobre os benefícios fiscais que permitem reduzir o IRC. A UNIT é uma empresa com larga experiência em consultoria e gestão de projetos e a sua missão passa por ser apoiar as PME portuguesas a estarem bem preparadas, tornando-as mais competitivas através de soluções orientadas para o crescimento e eficiência. Connosco temos a Alina Coimbra Lemos, administradora executiva da Embeiral Group, Carlos Silvério, consultor da UNIT, Eduardo Silva, diretor técnico da UNIT e Luís Castro, board member e CFO da Nuesis. Aldina e Luís Castro, se calhar começamos aqui por vos pedir para fazerem uma breve descrição das vossas empresas, das atividades e que tipo de serviços ou produtos vocês disponibilizam. Olá, bom dia a todos. Eu sou Aldina Coimbra Lemos. A Margarida, por acaso, apresentou-me como administradora executiva, mas por acaso até passo a partilhar agora neste webinar. Passei a ser a CEO do grupo. E porquê? Precisamente por causa da entrada da nova geração, das minhas filhas, que vão entrar no nosso grupo. O nosso grupo é 100% familiar. E então, como forma de o atual Presidente do Conselho de Administração ficar chairman, né, eu vou acompanhá-las um bocadinho mais. Portanto, passo a explicar agora em primeira mão esta minha nova, este meu novo encargo e desafio. Mas pronto, mas estamos cá para isso. Bom, o nosso grupo então é 100% familiar e nós temos dois cores de atividade muito interessantes que se complementam de certa forma. Portanto, a parte da construção, que temos várias empresas, desde a obtenção da matéria-prima, que passa por extração dos inertes, obtão, metalúrgicas, a carpintarias. Agora já nem se chamam de carpintarias, já é mais indústria das madeiras, porque fazem coisas maravilhosas. E também das energias renováveis. Portanto, temos um core ligado à construção que fazemos qualquer tipo de imóvel chave na mão. Portanto, completámo-lo desde as escavações até à entrega da chave. Depois, por outro lado, temos a saúde. A saúde, temos um hospital de referência em Viseu, que é a Casa de Saúde São Mateus. Já é um hospital, claro que ainda ontem tivemos aqui uma reunião muito interessante, é um hospital que não se pode comparar com os grandes players da saúde, mas somos um hospital com renome e com bastante responsabilidade social e bioética. Pronto, de certa forma é um bocadinho isto. Falei das duas frentes importantes do nosso grupo, que é a Embeiral Group. Luís? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui, de apresentar a Noesis. Quem somos nós? Portanto, nós somos uma empresa com mais de 25 anos de experiência. Portanto, fomos fundados em 95 e desde então, no início, estávamos focalizados na prestação de serviços e de consultoria informática mais ligados à parte de outsourcing. E com a evolução da companhia e com o desenvolvimento tecnológico que se verificou em vários mercados, surgiram diversas oportunidades e, há cerca de 10 anos para cá, reformulou-se um pouco a oferta e começámos a expandir o negócio que, como disse há pouco, inicialmente era mais vocacionado para o outsourcing, para uma prestação de serviços integrados de IT. Temos diversas áreas de negócio muito abrangentes e que estão totalmente alinhadas com as necessidades
que foram evoluindo e que hoje em dia estão presentes. E como eu costumo dizer, temos uma oferta de serviços quase end-to-end, desde as necessidades mais básicas, embora não seja o core da empresa, mais básicas como a parte da infraestrutura, até ao que hoje em dia está em voga, nomeadamente toda a parte de inteligência artificial, toda a parte de OutSystems, low code, passando pela qualidade, e algo que há 2 semanas tivemos a oportunidade de participar também num evento relativo à cibersegurança. Ou seja, hoje em dia toda o powerful que a indústria da IT tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser muito bem desenvolvido, e nós na Noesis temos quer um conhecimento, quer talentos que nos permitam entregar os serviços com elevada qualidade. De um ponto de vista Luís, deixámos-lo de ouvir. O microfone. peço desculpa. Já está. De um ponto de vista de presença, nós fomos fundados em Portugal, começámos a nossa internacionalização há cerca de 10 anos e hoje em dia estamos presentes, de um ponto de vista de entidade legal, na Holanda, Brasil, Estados Unidos, Irlanda, e estamos a expandir agora para um novo território do Médio Oriente, mas desde Portugal providenciamos serviços para mais de 30 países. Portanto, já começamos a ser, de facto, uma empresa global. Cabe também apresentar que em 2020 fomos adquiridos por um acionista espanhol, que nos permitiu, acima de tudo, fomentar ainda mais este crescimento que já vínhamos a sentir e que já apresentávamos até 2020, mas que neste último quadriênio fez com que nós ainda crescêssemos mais e superámos todas as expectativas. Começamos agora um novo ciclo, 2024-2027, que vai fazer com que nós, enquanto subgrupo Noesis, cresçamos acima da média, aquilo que nós acreditamos que seja um crescimento acima da média, e de um ponto de vista de presença dentro de um grupo maior, que nos vai reforçar cada vez mais. Mas, all in all, acabamos por ter uma oferta totalmente alinhada com as exigências que hoje em dia os mercados e os nossos clientes nos colocam e acreditamos que temos mais de 1.300 talentos que nos ajudam neste crescimento muito forte. Muito obrigada pelas vossas apresentações. Passo a palavra ao Eduardo para partilhar a apresentação. Obrigado, Margarida. E enquanto partilho, aproveito para cumprimentar a todos, agradecer o convite e especialmente poder estar aqui a partilhar e ter esta oportunidade de falar com o Luís, com a Aldina, com a Margarida e com o Carlos. E só um momento, claro que a tecnologia falhou, não estou a encontrar aqui o modo de partilha do PowerPoint. Deixa-me aqui. Já está a carregar. Mas está a aparecer? Não estamos a ver o PowerPoint. Só um momento. Peço desculpa. Tem que carregar em partilha de ecrã, não é? Não, eu estou a carregar em partilha de ecrã, Sim, ele não mas já está a está a ser aparecer, é o partilhado. PowerPoint. Já cá está. Não me estava a aparecer o PowerPoint, eu peço imensa desculpa. Creio Já que já está? estão a ver. Sim, Já sim. está. Já não está em modo apresentação, agora já está. Agora, de forma menos atribulada, reforçar cumprimento a todos e agradecer o convite da CCIP. Pronto, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação, falando um bocadinho daquilo que são os benefícios fiscais que permitem reduzir o IRC às empresas. Obviamente que existem bastantes, iremos focar naqueles que são mais relevantes na lógica do investimento a dois níveis, o produtivo e o em investigação e desenvolvimento. No entanto, iremos fazer aqui uma abordagem inicial onde vamos falar daquilo que são as medidas com maior impacto para as PMEs, sobretudo, em termos de fiscalidade,
Depois, como disse, focar muito aquilo que é o CIFID, que é o benefício fiscal direcionado à investigação e desenvolvimento. Depois passarei a palavra ao meu colega Carlos Silvério, que é o nosso especialista em benefícios fiscais de apoio ao investimento produtivo e outros, que nos irá falar do REFAI e do BIS, que é um novo benefício fiscal. Depois daremos aqui alguma informação de como as empresas podem maximizar os seus projetos quando se candidatam a incentivos financeiros, porque apesar de terem estes incentivos, também podem usufruir de benefícios fiscais, e isso permite-lhes uma maximização dos seus investimentos, e terminaremos apresentando aquilo que é a nossa abordagem, a abordagem da Unit à fiscalidade. Fazendo aqui uma breve introdução e falando daquilo que são novidades, e aqui antes de começar a falar delas reforço, isto vem no Orçamento de Estado 24, já sabemos que pode ter agora uma retificação e algumas coisas serem alteradas, mas mais do que isso passar a nota de, bem, neste orçamento é aplicável ao ano fiscal de 24, ou seja, vai incidir sobre despesa e custos que as empresas vão ter agora, por isso depois introduzem isto no dossiê fiscal que farão em 25 sobre o de 24. Por outras palavras, tudo o que for estas novidades que irei apresentar agora, as empresas ainda não podem usufruir delas, apenas em 25 sobre o ano de 24. Sobre o que é o ICE e aquilo que é a incorporação dos custos salariais no REFAI, nos benefícios fiscais contratuais do investimento produtivo, o Carlos falará e apresentará em detalhe. Outras novidades que podem ser relevantes para as empresas é, por exemplo, o incentivo fiscal à valorização salarial, onde estamos a falar de uma majoração de 50% dos custos com aquilo que é a valorização salarial que as empresas estão a promover, desde que seja superior a 5% daquilo que é a sua remuneração média. Ainda sobre as pessoas, poderíamos falar, apesar de não estar aqui, do incentivo fiscal à investigação científica, ou seja, temos aqui incentivos fiscais para trazer pessoas que trabalhem nas áreas científicas e de inovação, que lhes permite ter taxas especiais e algumas isenções. Ainda sobre pessoas, temos, por exemplo, uma medida que é muito relevante, que permite que as empresas possam distribuir lucros com os colaboradores, onde na prática isto significa que os colaboradores, e tem-se falado muito, por exemplo, do 15º mês, isento de impostos, isto é uma medida que já vai ao encontro disso, uma vez que eles conseguem ter uma isenção de IRS até 5 vezes aquilo que é a remuneração média mensal garantida, ou seja, estamos a falar do ordenado mínimo, na prática até um valor de cerca de 4.100 euros, se as empresas quiserem distribuir prémios, os colaboradores são totalmente isentos de impostos, o que é muito relevante. Depois temos outras medidas, como por exemplo uma redução da taxa de IRC aplicável às startups, onde estas usufruem de uma taxa de 12,5% ao invés dos 17% até aos primeiros 50.000 euros de matéria coletável. E já no seguimento daquilo que tem sido uma estratégia que já vinha dos orçamentos de Estados anteriores, temos aqui algumas medidas, como o reforço do incentivo fiscal à renovação de frotas, de transportes, mercadorias, o apoio aos encargos das empresas com eletricidade e gás, frutos dos aumentos, entre outros. Ou seja, também este ano existem aqui novidades, isto serve sobretudo para que as empresas possam estar atentas, que é importante irem acompanhando estes temas, porque ao longo do ano podem incorrer aqui em custos ou tomar decisões que lhes permite ter aqui benefícios fiscais, além daqueles que vamos falar. Passando diretamente a um dos temas principais desta conversa, ou seja, vou apresentar aqui um pouco o CIFID. Alguns factos para também termos aqui um conhecimento mais abrangente. O CIFID é o único dossiê fiscal, único entre aspas, nós temos centenas de benefícios fiscais em Portugal, mas daqueles que vamos falando e que aqui vamos falar, é o único que não precisamos apenas de criar o dossiê fiscal cumprindo todas as regras, obviamente, mas é sujeito a uma candidatura. E porquê? Porque incide sobre investigação e desenvolvimento, então carece de uma validação externa de que efetivamente estamos a falar de atividades de investigação e desenvolvimento. Mais adiante explicarei isso, mas lá está, sendo uma candidatura, pode ou não ser aprovada. Como vemos, o CIFID já existe desde 96, 97, os dados são recolhidos de forma rigorosa desde 2006 e trouxemos aqui um panorama até 2021. Ou seja, 2021 porquê? Porque é um ano ainda tem projetos em análise, as análises do ano fiscal de 22 estão neste momento em curso, ainda há muito poucas decisões, então para termos aqui um panorama mais preciso de como isto funciona, selecionamos estes 15 anos. Tem uma taxa de aprovação superior a 90%. Vemos que quase 7.000 empresas ao longo dos anos candidataram-se, e aqui deixo uma nota, o CIFID
nos últimos anos tem tido um crescimento muito grande. A título de exemplo, ao exercício fiscal de 22 concorreram cerca de 4.500 empresas, e vemos que se no somatório destes 15 anos temos 7.000 empresas e só o ano passado foram 4.500, vemos que existe cada vez mais esta consciencialização, este olhar para a investigação e desenvolvimento por parte das empresas como algo que é crítico naquilo que é a sua competitividade. Isso é muito importante, sobretudo para essas empresas, mas também para o país. Vemos aqui o valor do crédito fiscal atribuído ao longo destes anos, mais de 4.000 milhões de euros, o que é um valor muito relevante. E fazendo também agora, novamente, uma comparação, em 2022, o crédito fiscal solicitado, ou seja, que ainda carece de aprovação, foi ligeiramente superior a 1.000 milhões, ou seja, estamos a falar de 25% deste valor, o que, mais uma vez, reforça aquilo que acabei de dizer. Há uma maior consciencialização das empresas para aquilo que é investigação e desenvolvimento, e isso reflete-se naquilo que é a despesa que elas têm em ideia, ou seja, naquilo que é a sua aposta, que de ano para ano vem sendo reforçado, e isso depois nota-se na sua competitividade, mas também nos números, quando vamos analisar em termos globais, aquilo que são as exportações nacionais e o crescimento. Em termos médios, vemos que por candidatura o CIFID tem cerca de quase 200.000 euros, o que é um valor muito relevante. Como fui dizendo, foi um incentivo fiscal que foi criado para reforçar aquilo que é a competitividade das empresas. Imensos estudos demonstram que a aposta em investigação e desenvolvimento, mas obviamente, uma parte sabemos que nem todas as empresas têm uma atividade que lhe permite isso, mas as que podem, as que desenvolvem produtos, serviços, aquelas que apostam em ideia, há vários estudos que demonstram que conseguem ter uma maior competitividade e sustentabilidade ao longo do tempo. E o CIFID nasce sobretudo para incentivar essas empresas, dando-lhe um benefício fiscal que lhes permita que aquilo que poupam em imposto possam reinvestir em ideia. Acaba por ser um benefício fiscal altamente democrático, ou seja, para concorrer ao CIFID, as empresas têm que ter contabilidade organizada e não ter dívidas ao Estado e à Segurança Social, ou seja, estamos a falar de empresas praticamente de qualquer setor, e depois é um benefício fiscal cuja taxa de incentivo assenta em duas subtaxas, vamos dizer assim, ou seja, 32,5% daquilo que é a despesa efetiva incorrida no ano em causa, e depois 50% daquilo que é o acréscimo do investimento quando comparado com a média dos 2 anos anteriores. A título de exemplo, uma empresa nunca concorreu ao CIFID, tem mais de 3 anos, porque lá está, se tiver apenas 2 exercícios, não se aplica a taxa incremental, tem estes 15%, como podem ver no slide, mas uma empresa já tem alguma maturidade, já tem vários anos, nunca concorreu, tem investimento de 100 em ID, se concorrer ao CIFID sendo o primeiro ano, consegue ter uma taxa de apoio de 82,5%. Porquê? 32,5% da despesa do ano, mais os 50% de acréscimo face à média, uma vez que a média é zero. Nos anos anteriores não tinha concorrido. Uma empresa que todos os anos concorre e leva uma despesa de 100, fica com uma taxa de 32,5%, porque o aumento face à média não existe, porque a média dos anos anteriores foi 100 e 100. Ou seja, e porquê é que isto existe assim? Para fomentar que as empresas de ano para ano reforcem aquilo que é o seu investimento em ID. Voltando a este exemplo, a empresa este ano teve 100, no ano seguinte tem 150 e no ano seguinte tem 200, ou seja, dos 200, 32,5%, mais 50% face à média, que a média era 125, ou seja, consegue ter aqui um incremento de 75 e ainda vai buscar 37,5. Ou seja, no fundo isto está montado para que as empresas peguem naquilo que é o imposto que deixem de pagar, continuem a reinvestir e de ano para ano aumentem aquilo que é a sua despesa, porque quanto maior for a sua despesa, maior a taxa de incentivo. Como disse há pouco, estamos sempre a falar de uma candidatura e como é que fazemos e como é que submetemos, qual o processo que está por trás desta candidatura. A candidatura tem que ser apresentada até ao final do 5º mês a seguir ao término do exercício fiscal. Tipicamente em Portugal as empresas têm um ano fiscal de janeiro a dezembro, logo o CIFID tem que ser submetido até maio, mas nem todas as empresas têm este ano fiscal, há empresas que variam, e tem sempre esta lógica. Ou seja, nós, por exemplo, no nosso caso, submetemos CIFIDs ao longo de todo o ano, porque há empresas que têm ano fiscal diferente e temos de submeter a candidatura até ao fim do 5º mês. E em que é que consiste esta candidatura? Na prática, temos aqui duas grandes vertentes. Custos
vamos lhe chamar transversais, como custos, como por exemplo, com patentes, que são transversais, ou agora um tema que tem estado muito em voga, os fundos de ID, ou seja, empresas que investem em fundos de ID. Isto são custos transversais não ligados a projetos diretamente que as empresas possam estar a executar internamente. Pronto, e temos estes custos transversais e sobre estes o processo, vamos chamar assim, é quase meramente administrativo, valida-se a execuibilidade da despesa ou não e existindo é aceito, e depois temos os custos com aquilo que é a despesa de ID realizada intramuros, ou seja, os projetos internos que as empresas realizam dentro de portas. E aqui, além de fazermos o apuramento de custos, e já vou identificar aquilo que são as categorias de investimento elegíveis, é necessária uma descrição desses mesmos projetos, onde vamos ali a um detalhe técnico bastante relevante, apresentando não só os objetivos, mas também aquilo que é o estado da arte, a comparação com o que melhor existe, a identificação do trabalho técnico que foi sendo realizado, para que depois, submetida esta candidatura, com base nesta descrição e no apuramento dos custos por projeto, a Agência Nacional de Inovação avalia a candidatura, e esta avaliação consiste, sobretudo, em dois grandes passos. No primeiro, validar desde logo que efetivamente estamos a falar de um projeto de investigação e desenvolvimento e não de um projeto de engenharia ou desenvolvimento corrente. Validada a existência de ID, é depois avaliado o custo e a coerência daquele custo que foi imputado, da despesa de ID, face àquilo que foi o trabalho realizado. E em termos de custos, falamos sobretudo de quê? Pessoas, que são o principal ativo no desenvolvimento, na investigação e desenvolvimento, ou seja, e quando falamos de pessoas, estamos sempre a falar de pessoas que tenham um nível igual ou superior a 4, e entenda-se por nível 4 pessoas com um curso profissional. Depois, ativos fixos tangíveis, ou seja, equipamentos, mas na proporção em que são usados para as atividades de ID, ou seja, se eu tiver a necessidade de adquirir um equipamento e ele vai estar 50% durante o ano afeto ao projeto de ID, eu não vou com o custo, vou com o custo correspondente a esse tempo. Depois temos despesas de funcionamento que podem ir até 55% daquilo que são os custos com as pessoas, com o pessoal diretamente ligado às atividades de ID. Depois temos outras, sendo estas categorias que acabei de identificar as mais relevantes. Depois temos outras como despesas relativamente à contratação de atividades de ID, ou seja, subcontratações, e estas são elegíveis se for feitas com entidades do sistema científico, universidades, centros tecnológicos, e com empresas apenas são elegíveis se estas empresas tiverem um reconhecimento de idoneidade por parte da Agência Nacional de Inovação. E este reconhecimento de idoneidade, na prática, é uma candidatura que essas outras empresas fazem à Agência Nacional de Inovação, e a Agência Nacional de Inovação valida-as e atribui-lhes um caráter de idoneidade para a prática de ID para o mercado transversalmente. Depois temos alguns custos que até já falei, das patentes, custos com auditorias e ações de demonstração que decorram de projetos de ID aprovados. Como é que nós conseguimos apoiar e como é que se faz isto depois na prática? Ou seja, porque temos aqui vários tipos, e esta parte é importante, existem empresas que fazem ID de forma muito formal, têm laboratórios e equipas dedicadas, departamentos exclusivos, mas outras empresas não têm esta formalização do processo dentro de portas, mas não deixam de fazer investigação e desenvolvimento. E muitas empresas, e ao longo dos anos fomos encontrando várias empresas nesta situação. Muitas empresas até fazem ID de forma até bastante recorrente, muito fruto daquilo que são as solicitações dos seus clientes, a sua própria ambição, mas como não tem este processo formal e isto já está tão incrustado naquilo que é o seu dia-a-dia, por vezes nem tem consciência disso. Isso acontece. Então aqui o trabalho passa muito por começar por fazer quase um levantamento de toda a atividade que aconteceu no ano fiscal em causa na empresa, identificar e separar aquilo que são projetos de desenvolvimento corrente, projetos de engenharia e projetos de ID. Identificando os projetos de ID, há sempre uma validação daquilo que são as atividades, onde vamos comparar com aquilo que é o estado da arte do setor, aquilo que o que melhor tem sido feito, e aqui quando comparamos em termos de ID, comparamos sempre a nível internacional com tudo aquilo que existe, vamos comparar os produtos tecnicamente com a concorrência, e se a concorrência, por exemplo, e para dar alguns nomes que todos conhecemos, for a Google, nós avaliamos a Google, e mesmo o avaliador vai comparar com a Google, ou seja,
tem que haver a geração de novo conhecimento para o mercado e não só para a empresa. Efetuada esta validação, avança-se com a descrição técnica que há pouco referi e em paralelo com o cálculo. Isto permite-nos não só criar uma memória descritiva, onde fazemos uma descrição tão exaustiva quanto possível daquilo que é o projeto e apurar o benefício fiscal pela soma da despesa dos vários projetos que temos e das despesas transversais. E isto é submetido depois à Agência Nacional de Inovação, numa plataforma própria, e entra em avaliação. Passados uns meses sai o resultado. E sobre o CIFID, para já é isto. Se calhar, agora passarei a palavra ao Carlos, que nos vai falar do RFAI. Obrigado, Eduardo. Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar o convite à Câmara do Comércio, também cumprimentar aqui o restante painel e os participantes. Pegando aqui nas palavras do Eduardo, as empresas têm um conjunto de incentivos fiscais que podem recorrer, não só ao OID, mas também na vertente do investimento em novos ativos, ou seja, novos investimentos produtivos. E para isso existe um incentivo fiscal. Nos últimos anos tinham vindo a surgir outros, que têm vindo a desaparecer, também surgiram também aqui com base no impacto que a pandemia teve no país e no mundo, mas agora em particular, e que é um incentivo muito importante e que tem grande potencial aqui para as empresas, iremos falar do regime fiscal de apoio ao investimento, o chamado e conhecido RFAI. Este incentivo fiscal é um incentivo de caráter regional, ou seja, existe aqui uma discriminação, digamos assim, por região. É destinado tanto a PMEs como grandes empresas e tem como objetivo, como disse, apoiar, ou seja, apoiar os investimentos que as empresas façam, tanto em ativos fixos tangíveis, investimentos produtivos, como também intangíveis. E este investimento, uma das condições deste benefício, e a principal, digamos assim, é que este investimento produtivo tenha aqui a criação, ou seja, com sua consequência, proporcione a criação e manutenção de novos postos de trabalho. Relativamente aqui aos setores de atividade do RFAI, os setores estão devidamente identificados, ou seja, nem todas as empresas podem recorrer ao RFAI. Dando aqui alguns exemplos de elegibilidade, temos o caso da indústria extrativa, a indústria transformadora, o alojamento e a restauração, as atividades de edição cinematográficas, todas as atividades de investigação científica ou de processamento de dados, ou até mesmo a consultoria e programação informática, são elegíveis no RFAI. No entanto, existem atividades que, consoante a sua atividade, não poderão se candidatar a este incentivo. E aqui, a título de exemplo, dando aqui alguns exemplos, existem outros, o setor siderúrgico, do carvão, da produção agrícola primária, da transformação e comercialização de produtos agrícolas e da pesca e da aquicultura, não são elegíveis para este incentivo fiscal. Passando aqui para a taxa de incentivo. Ou seja, isto é um incentivo fiscal, como disse há pouco, que existe aqui uma discriminação consoante a região, ou seja, é feita uma avaliação aqui por parte da Comissão Europeia quanto aqui a determinados níveis e a partir daí é feita esta publicação por parte da Comissão Europeia e onde é depois aplicado as diferentes taxas de incentivos, também depois os respectivos limites às deduções. Neste caso, aqui nas regiões Norte, Centro e Alentejo, Açores e Madeira, ou seja, o investimento que a empresa realize poderá ter aqui uma taxa de incentivo de 30%, aqui no montante até 15 milhões de euros. Deixar aqui a nota na região autónoma da Madeira que existe um decreto legislativo específico para a região, ou seja, na região autónoma é 35% dos investimentos relevantes e no caso dos setores tecnológicos poderemos estar aqui a falar de uma taxa de incentivo de 40%. Em cima dos 15 milhões de euros, um projeto de investimento nestas também regiões, a taxa baixa para 10%.
ou seja, aqui o limite não existe um limite máximo apenas este limite intermédio. O RFAI também permite a isenção ou redução de IMI, IMT e imposto de selo. Neste caso, o IMI poderá ser uma isenção ou redução que pode ir até 10 anos, mas isto com a construção, isto tem a ver com a construção ou de novos edifícios e tem que ser consideradas aplicações relevantes. Ou seja, uma vez que no RFAI o que é elegível são todos os ativos fixos tangíveis afetos à exploração da empresa e que sejam adquiridos em estado novo, muitas das vezes deparamos é que lá está uma empresa adquire um novo edifício para iniciar ou deslocalizar a sua atividade, mas uma vez que não é adquirido em estado novo, não poderá concorrer a estas isenções ou reduções. O mesmo se aplica também ao IMT e ao imposto de selo, ou seja, só se aplica a aplicações relevantes. No entanto, houve aqui uma alteração, aqui há uns anos, do Código Fiscal do Investimento, que veio aqui dar aqui uma maior abrangência aqui na relação com os terrenos, porque os terrenos apenas são elegíveis na indústria extrativa e esta limitação, no que diz respeito à isenção de IMI, neste caso a isenção de IMT, foi levantada. Nas regiões do NUTS do Algarve e área metropolitana de Lisboa, aqui, e estão devidamente identificadas no mapa de auxílios com finalidade regional, aqui a taxa de incentivo é de apenas 10% do montante dos investimentos, sendo que aqui não tem limite. Relativamente à dedução em sede IRC, o que importa às empresas, lá está, um benefício que é apurado, no entanto, existem determinados limites às deduções. Para empresas novas, com menos de 3 anos de atividade, poderão deduzir até à concorrência da totalidade da coleta apurada, ou seja, até 100%, sendo que empresas com mais de 3 anos só poderão deduzir até 50% da coleta apurada. Sendo que se o crédito apurado for superior a estes limites, as empresas poderão creditá-lo e deduzir o remanescente nos 10 anos seguintes. Falando aqui das condições de acesso, muitas das condições de acesso dos benefícios fiscais são transversais, muitas aqui coincidem com o CIFID, que o Eduardo falou, lá está a ter aqui a contabilidade organizada, as que estão a não ter dívidas perante a autoridade tributária e a segurança social. O RFAI tem aqui algumas particulares, mais concretamente não serem consideradas empresas em dificuldade, a questão de criação de postos de trabalho e a sua manutenção, no caso de grandes empresas, durante 5 anos e no caso de PMEs, durante 3 anos, após a conclusão do projeto de investimento. Também esta regra de manutenção aplica-se aos ativos considerados e relativamente à contribuição, ou seja, às fontes de financiamento do projeto, esta tem que ser mediante capitais próprios ou alheios, pelo menos, ou seja, a contribuição das empresas mediante estas duas opções tem que ser de pelo menos 25% do projeto de investimento. E uma condição muitas vezes importante, que é muitas vezes esquecida, e é uma das mais importantes deste incentivo fiscal, é que apenas são elegíveis investimentos que respeitem um projeto de investimento inicial. Estas tipologias de investimento inicial têm 4 categorias. Mais concretamente, ou seja, os projetos têm que ser enquadrados, todos os projetos RFAIs, independentemente da região, têm que ser enquadrados nestas 4 tipologias, numa delas, e devidamente fundamentadas, ou seja, na própria construção do dossiê fiscal, que é obrigatório e onde está devidamente estruturado, deverá estar devidamente estruturado, este enquadramento tem que ser obrigatoriamente feito. A primeira tipologia é a criação de um novo estabelecimento. Também poderá ser enquadrado um aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, na alteração fundamental do processo global de produção de uma empresa, ou, por último, poderá também ser enquadrado na diversificação da produção. Dar aqui a nota que nas regiões do Algarve e da Grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, as regiões estão pré-definidas no mapa de auxílios com finalidade regional, que é publicado pela Comissão Europeia. Só dar aqui a nota que grandes empresas destas duas regiões apenas são elegíveis nos projetos
enquadrados na criação do novo estabelecimento ou na diversificação da produção. Passando aqui já fui exemplificando algumas das despesas elegíveis que poderão ser consideradas no RFAI, mas aqui dando aqui mais um pouco de detalhe. Tudo o que seja ativos fixos tangíveis adquiridos em estado novo e que sejam afetos diretamente à exploração da empresa, poderão ser considerados. E aqui temos como exemplos máquinas e equipamentos novos, a construção, aquisição ou reparação, ampliação das unidades industriais ou afetas à exploração, consoante também a empresa em causa, tudo que seja viaturas ligeiras de mercadorias, os terrenos, no caso das indústrias extrativas, tudo que seja equipamento hoteleiro, aqui diretamente às empresas que façam a exploração turística. A parte das viaturas pesadas também são passíveis de ser consideradas e aqui dentro dos ativos intangíveis, o RFAI está um pouco limitado ao nível destas despesas, mas, ou seja, tudo que seja despesas com transferência de tecnologias, licenças, aquisição de direitos de patentes, também poderão ser enquadradas. Passando aqui um pouco agora para o outro incentivo fiscal, como o Eduardo disse, o RFAI incide sobretudo tudo que seja investimento produtivo, ou seja, tudo que seja ativos fixos, tangíveis e ou intangíveis. Existe agora um incentivo que foi criado muito recentemente, no Orçamento de Estado para 2023, que agora vai ser aplicado pela primeira vez, ou seja, as empresas que agora vão entregar a declaração de rendimentos vão aplicar pela primeira vez o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas. Este surgiu também no seguimento da revogação de outros dois incentivos, mais concretamente a remuneração convencional do capital social e a dedução por lucros retidos e reinvestidos. E também foi aqui ao encontro, não só desta revogação, também foi ao encontro de uma proposta diretiva que a Comissão Europeia já havia tido publicado. E basicamente que era para que os Estados-membros incentivassem, por via fiscal neste caso, que as empresas se financiassem, privilegiando, digamos assim, o financiamento com recursos a capitais próprios e não se financiando com base em nova dívida, digamos assim. Este incentivo fiscal também tem um conjunto de condições de acesso, são um pouco mais reduzidas face a outros incentivos fiscais. A questão das atividades, apenas o setor financeiro ou seguros não poderão concorrer. A contabilidade organizada é transversal a todos os incentivos e também não ter dívidas perante a Segurança Social e as finanças é outra das condições. Aqui dar só especial atenção que todas as empresas que exerçam uma atividade a natureza comercial, industrial ou agrícola, excepto as duas que identifiquei, são elegíveis para este benefício, independentemente da sua dimensão ou região. Falando aqui só também de forma muito resumida da sua aplicabilidade e da sua dedução e limites. Este é um benefício que é deduzido ao lucro tributável, ou seja, tanto o CIFID que o Eduardo falou como o RFAI é um benefício à coleta de imposto. Este benefício, o incentivo à capitalização das empresas, é um benefício que incide sobre o lucro tributável das empresas. Este incentivo tem aqui uma taxa de incentivo de 4,5% dos aumentos líquidos dos capitais próprios que as empresas podem ter, sendo que existe aqui uma majoração para 0,5% para as PMEs ou empresas de pequena e média capitalização. Este benefício, tal como referi, tem esta taxa de incentivo e pode ser apurado, ou seja, tem por base um saldo acumulado que pode ser deduzido no próprio exercício e nos 9 períodos, ou seja, nos 9 períodos seguintes. Ou seja, um benefício, a empresa pode ter um aumento líquido de capital próprio agora em 2022, que fez, ou seja, em 2023, neste caso, e poderá, não existindo mais nenhum aumento, ter este benefício durante 10 anos. Tem aqui um conjunto de limites, ou seja, o montante que exceda
ou seja, o benefício não pode exceder o maior dos seguintes limites, ou seja, 2 milhões de euros ou 30% do EBITDA, sendo que se exceder 30% do EBITDA, o remanescente, ou seja, o crédito que fica, poderá ser reportado durante um período de 5 anos. Aqui, como já disse há pouco, apenas se consideram para este incentivo os aumentos líquidos de capitais próprios elegíveis que se iniciem a 1 de janeiro de 2023. E este incentivo encontra-se excluído da regra do artigo 92 do Código do IRC, relativamente ao resultado da liquidação, e também se encontra excluído da regra de auxílio de mínimos. Relativamente aqui às operações elegíveis, são todos os aumentos líquidos de capitais próprios realizados após o início do ano 2023 e tem aqui diversas opções de elegibilidade, digamos assim. Ou seja, todas as entradas realizadas em dinheiro no âmbito da constituição de uma empresa ou do capital social, do aumento do capital social de uma empresa, poderão ser consideradas. Também as entradas em espécie realizadas no âmbito de um aumento de capital, desde que sejam convertidas posteriormente em créditos de crédito em capital, também poderão ser. A questão dos prémios de emissão de participações sociais também são passíveis de ser consideradas, e aqui, na lógica das empresas, a mais importante, ou seja, todos os lucros contabilísticos passíveis de distribuição, e aqui muito importante esta menção, passíveis de distribuição, porque muitos dos lucros, por via das normas que estão definidas legalmente, não são passíveis de distribuição imediata, digamos assim. Todos os lucros contabilísticos podem que sejam incorporados em resultados transitados diretamente ou em reservas ou no aumento de capital, poderão ser também considerados para efeitos do cálculo do ISE. E dar aqui a nota que o primeiro lucro contabilístico pode ser considerado é o lucro de 2022, ou seja, empresas que tiveram um lucro em 2022 que incorporaram, segundo estas regras, incorporaram em capitais próprios que só vão surgir no capital próprio das empresas em 2023, já serão passíveis de usufruir do regime de incentivo à capitalização das empresas. Dar aqui a nota que também este incentivo não é cumulável com a remuneração convencional do capital social, que apesar de ter sido revogada, ainda poderá estar a ser deduzidas por várias empresas, uma vez que tinha ali um período de dedução também de vários anos. Relativamente aqui, para finalizar, falando aqui um pouco das mudanças do Orçamento de Estado para 2024, tal e qual como o Eduardo referiu no início da apresentação, este incentivo surgiu no Orçamento de Estado de 2023 e já houve alterações em 2024. E tudo indica, face aqui às zonas cinzentas ainda deste benefício, que ainda haverão outras alterações. A dedução passou de uma taxa fixa para uma taxa variável, que está indexada à média da Euribor a 12 meses, sendo aqui adicionado um spread de 1,5% ou 1,5 pontos percentuais para grandes empresas, sendo que 2 pontos percentuais para PMEs ou empresas de pequena e média capitalização, e ainda aqui nos 3 primeiros anos há aqui um acréscimo, uma majoração de 50%, 30% e 20% em 2024, 25 e 26, respectivamente. Aqui o período do benefício também se altera. Como eu disse anteriormente, o período de benefício da dedução poderia ir até 10 anos, agora passa para 7 anos. E sendo que, aqui só falando aqui do último ponto, tem a ver com o ISE tem um conjunto de normas anti-abuso para as empresas terem de cumprir. Esta nova norma foi introduzida no Orçamento de Estado para 2024, é que durante o prazo do benefício fiscal, aqui as entradas que sejam realizadas por mútuos concedidos à empresa ou a entidades que tenham relações especiais não são elegíveis, excepto se a empresa comprovar que estes se destinem a outros fins. E também aqui pegando, só para terminar, nas mudanças do Orçamento de Estado 2024 do RFAI, do primeiro benefício, tal como o Eduardo disse, a partir de 2024 vão ser passíveis de ser considerados no RFAI os custos salariais com postos de trabalho,
neste caso, apenas com nível 7 ou 8, neste caso mestrado ou doutoramento, que estejam diretamente afetos ao projeto e que terão de ser mantidos, no caso das PMEs, durante 3 anos e no caso das grandes empresas, durante 5 anos. E neste cálculo, neste valor de elegibilidade, conta-se tudo o que seja a remuneração do colaborador, os encargos com a Segurança Social e outros encargos que a empresa tenha com o colaborador. Só dizer que também, para finalizar, que estes custos, em complemento com os ativos intangíveis, ou seja, os custos salariais mais os ativos intangíveis, não poderão exceder 50% do projeto de investimento. Pegando agora aqui fazendo aqui um ponto de situação geral aos benefícios que falámos, apresentamos aqui este quadro resumo, onde identifica aqui o que foi falado anteriormente, nomeadamente a questão da taxa de incentivo, poderá ir no RFI, lá está, dos 10% aos 30%, consoante a região. No caso do incentivo à capitalização das empresas, os 4,5% ou os 5%, no caso sede PME ou a grande empresa, sendo que aqui, e reforço, é uma adoção ao lucro tributável e não uma adoção à coleta, e também, tal como o Eduardo referiu, a taxa de incentivo poderá ir dos 32,5% aos 82,5%. Em relação aos limites à adoção, no RFI, os 50% ou 100%, consoante aqui os anos de atividade da empresa, o CIFID não tem este limite. E relativamente aqui também, só muito breve para terminar, em relação aos números, o número de exercícios que as empresas podem usufruir do benefício, caso não consigam por insuficiência de coleta do período. No RFI tem aqui um período de reporte de 10 anos. O ICE tem um período de reporte de 5 anos apenas para o valor que chega aos 30% do EBITDA, e no CIFID, neste momento, 8 anos, sendo que a partir de 1 de janeiro de 2024, ou seja, para o próximo ano, as empresas já têm 12 períodos para poder deduzir o crédito que apurarem. Obrigado, Carlos. Obrigado pelos esclarecimentos. Para terminar aqui, o PowerPoint, queria só partilhar convosco aqui algumas notas que nos parecem relevantes. Estamos neste momento, já arrancou o Portugal 2030 e está agora a atingir a sua velocidade de cruzeiro. Por isso, temos aqui alguma informação que nos parece interessante. Paralelamente, sabemos que neste momento temos milhares de empresas envolvidas em agendas mobilizadoras e a informação serve para ambos. Ou seja, temos a inovação produtiva, que, para quem não sabe, se trata de um sistema de incentivos que financia sobretudo aquilo que são os ativos fixos das empresas, os investimentos produtivos, que têm as mesmas tipologias de investimento inicial identificadas pelo Carlos no RFI, ou seja, financia a criação de novas unidades, aumento da capacidade produtiva, diversificação e alteração do processo produtivo, e as empresas recebem incentivos neste momento a fundo perdido para esses investimentos. No entanto, isto pode ser cumulativo com o RFI e as empresas podem maximizar aquilo que é o retorno dos seus investimentos pela complementaridade destas duas vias. Dando um exemplo muito simples e simplificado, que carece sempre de validação, uma pequena empresa no Norte, segundo aquilo que são as regras da Comissão Europeia, que estão vertidas naquilo que o Carlos foi identificando, que é o mapa de auxílios com finalidade regional, uma pequena empresa a Norte pode ter apoio neste tipo de investimentos até 50%, ou seja, a Comissão limita a 50% dos apoios que eles podem ter. No Inovação Produtiva do Portugal 2030, a taxa de incentivo é 40%, temos aqui uma margem de 10% que a empresa ainda pode ir buscar por via do RFI. O mesmo acontece nos investimentos produtivos que estão a ser realizados ao nível das agendas mobilizadoras. Ou seja, para quem não sabe, as agendas mobilizadoras são projetos de grande dimensão que estão a ocorrer neste momento financiados pelo PRR,
e que permitem tipologias de investimento de inovação produtiva, de investigação e desenvolvimento, internacionalização, qualificação, entre outros, ou seja, são muito abrangentes nas tipologias de investimento que permitem, e as empresas que tiverem investimentos produtivos a ser executados no âmbito das agendas também podem e devem olhar para o RFI porque podem maximizá-los. O mesmo acontece quer nas agendas para os investimentos relacionados com investigação e desenvolvimento, quer no Portugal 2030, nos projetos de investigação e desenvolvimento, cujos avisos estão agora abertos e as primeiras candidaturas estão a ser submetidos. Estes também são cumulativos, neste caso com o CIFID, com uma lógica ligeiramente diferente, enquanto que no RFI há esta limitação por via daquilo que são os máximos definidos no mapa de auxílios regionais. No caso do CIFID, o que se faz é identifica-se o projeto como um todo, identifica-se a parte sujeita a incentivo e a parte não financiada, e entra para o apuramento da taxa de incentivo que incide sobre a despesa, e a despesa é esta parte não financiada. Ou seja, deixamos aqui esta nota, é importante, existe esta possibilidade de complementar e de maximizar aquilo que é o retorno por via da acumulação e complementaridade entre incentivos financeiros e incentivos fiscais. Além disso, existem aqui outras vantagens, ou seja, o facto de existir uma candidatura onde o investimento foi altamente detalhado, o projeto foi justificado e tudo já foi explicado, facilita aquilo que é a elaboração do dossiê fiscal, no caso do RFI, e no caso do CIFID, do dossiê fiscal, mas também o apoio na elaboração da candidatura, uma vez que, como disse há pouco, existe uma memória descritiva, sobretudo muito técnica, e estes pontos à partida já existirão na candidatura ao EDT. Por outro lado, ainda sobre o CIFID, e como é uma candidatura, uma vez que já houve outra candidatura que foi submetida e aprovada pela Agência Nacional de Inovação, neste caso no âmbito do Portugal 2030, à partida, a probabilidade de voltar a ser aprovada no âmbito do CIFID aumenta de forma exponencial, para não dizer que é quase certa a aprovação, desde que, obviamente, ao longo dos anos, se vai executando os projetos, e aqui quer num caso, quer noutro, que vai CIFID, se vai executando e se vai declarando a despesa em causa. Para terminar, reforçar aquilo que fui dizendo há pouco, mas que acaba por ser transversal também aos benefícios fiscais que o Carlos apresentou, aquilo que é a nossa abordagem. Ou seja, numa fase inicial existe sempre uma validação da viabilidade e do enquadramento das empresas para cada um dos benefícios fiscais, e esta validação dá-se no enquadramento, ou seja, em termos daquilo que é o enquadramento e cumprimento das empresas com os critérios de elegibilidade, validamos que a empresa cumpre com todos estes critérios e depois vamos àquilo que é o seu projeto, seja este projeto de investimento inicial, seja o seu projeto de ideia. Há uma validação mais técnica de ver se efetivamente o projeto que está a ser executado pelas empresas cumpre com estes requisitos e enquadra naquilo que são as regras e os objetivos de cada um destes benefícios fiscais. No caso do CIFID, há aqui este levantamento da atividade de ideia que pode resultar em várias reuniões com diferentes técnicos para que efetivamente se perceba e se consiga recolher toda a informação de tudo aquilo que andou a ser feito, e uma análise posterior onde se compara com o estado da arte, com aquilo que já existe, para selecionar efetivamente aqueles projetos que são de investigação e desenvolvimento. Paralelamente, obviamente que com base na informação que é necessária para montar um dossiê fiscal, é solicitada muita informação financeira sobre a empresa, e depois, através de um processo iterativo, vamos trabalhando com as empresas, montando aquilo que é o dossiê fiscal, a cada apuramento de benefício fiscal, elaboração das descrições técnicas, no processo iterativo, vamos validando até obtermos aquilo que é o resultado final, no caso do dossiê fiscal, para ficar e garantir que, caso a autoridade tributária ainda nos visite, temos tudo conforme, temos a informação toda necessária para justificar aquele benefício fiscal. No caso do CIFID também, mas antes, para que seja submetida à candidatura, cumprindo todos os requisitos e com a informação necessária. Para terminar, falando um pouco aqui também da Unit e apresentando muito brevemente, somos uma empresa que tem mais de 600 clientes ativos. Ao longo do último programa quadro, dos últimos anos, diria da última década, executamos mais de 900 projetos de investimento.
o que resultou em mais de 800 milhões de investimento apoiado, e aqui estamos a falar em termos de incentivos financeiros, mais os benefícios fiscais e outro tipo de financiamentos, e temos uma taxa média de 81% de aprovação. Se falarmos só naquilo que são os benefícios fiscais e reduzindo aqui o período temporal, olhando para os últimos 3 anos, estamos a falar de mais de 400 dossiês fiscais, entre o que são refais e na altura as LRRs, o CEFEI, o IFR, ou seja, os incentivos fiscais que foram surgindo de apoio ao investimento produtivo, mais à capitalização, e o CIFID, cerca de 400 processos, no caso dos investimentos produtivos do RFAI e agora do ICE e dos seus antecessores, não se aplica a taxa de aprovação, mas no CIFID, nos últimos 3 anos, em mais de 200 candidaturas, uma taxa de aprovação de cerca de 98%. Temos 20 anos de experiência em consultoria, muito suportada em parcerias de confiança com a banca, e somos parceiros das principais instituições bancárias nacionais. Somos mais de 40, com escritórios em Lisboa e Porto, sendo que destes 40, 70% são consultores, onde procuramos diversificar aquilo que são as áreas de competência que temos, que vão desde a estratégia, gestão, economia, finanças e fiscalidade, mas também muita engenharia, e dentro da engenharia cerca de 10 ramos de engenharia, desde eletrónica, física, química, mecânica, nanotecnologia, biomateriais, muito por aquilo que acabamos de falar hoje, ou seja, temos aqui um conjunto de serviços que incide sobre investigação e desenvolvimento, e aqui o trabalho é feito sobretudo com as equipas que estão no terreno, perdoem a expressão, que estão com a mão na massa, e precisamos de pessoas que saibam falar a linguagem deles, para que consigamos perceber efetivamente o que estão a fazer e ajudá-los e fazer as análises que necessitamos. Além disso, ainda temos pessoas com experiência em marketing e mercados. E creio que de nossa parte era isto. Espero que tenha sido esclarecedor e passaria agora a palavra à Margarida, agradecendo a vossa atenção. Obrigada, Eduardo e Carlos, pela vossa excelente apresentação. Ainda aqui no seguimento dos benefícios fiscais, queria pedir a opinião da Aldina e do Luís sobre os mesmos, sobre os benefícios fiscais, e se calhar começávamos aqui pela Aldina. Nós, quando agora ouvimos falar o Eduardo e o Carlos, lembra-me os médicos, ou seja, cada um se especializa em várias valências. E vocês estão de parabéns, porque realmente ouvir falar o Eduardo do CIFID e ouvir falar o Carlos do RFAI, dá-nos esta tranquilidade que eu sinto, e eu agora passo aqui um bocadinho além de depois ir falar de exemplos que já vimos nas nossas organizações. Quem me apresentou a UNIT foi a Caixa Geral de Depósitos, passo essa apresentação, e de certa forma, quando uma consultora nos é apresentada por um banco, dá-nos tranquilidade. Eu senti essa tranquilidade e posso dizer que estou a sentir essa tranquilidade a trabalhar convosco. Mas pronto, relativamente agora ao RFAI, eu vou falar mais sobre o RFAI. Efetivamente, por exemplo, na Steel, que é a nossa empresa de indústria metalúrgica, ela está situada em Vozela, foi constituída em 2018 e também teve um 2020, e que foi acompanhada pelo Carlos, e que, lá está, o que ele disse há pouco, tudo também é mais facilitado ou quando está um dossiê devidamente elaborado, estruturado, e depois, a partir daí, também se pega na empresa. Ela teve um investimento de 900 mil euros, portanto, eram despesas de investimento elegíveis. Carlos, se por acaso eu tiver assim, mas acho que não, vi assim um bocadinho os números. E, efetivamente, a UNIT analisou o dossiê e depois disse-me, doutora Aldina, portanto, nós ainda podemos deduzir à coleta em 2021 os tais 50%, portanto, que deduzimos, tivemos 42, dedução à coleta, 42 mil
400 e tal mil euros. Portanto, esta em 2021 e depois também ainda fomos buscar dedução à coleta em 2022 mais os 50%, portanto mais 22 mil euros. Ou seja, o que é que estas coisas para nós, não sei se é o caso do Luís Castro, mas isso depois se calhar é a última pergunta que nós vamos ter que falar um bocadinho, mas nesta dá-nos tranquilidade a alguém que pegue nestas coisas. Relativamente à Casa de Saúde São Mateus, portanto, na nossa área da saúde, o nosso hospital, também analisaram e também teve, eu nem estava a contar, confesso, é das tais coisas, nem estava a contar. E o UNIT quando me disse, olha, afinal temos ainda aqui uma dedução à coleta à volta de 18 mil euros. Portanto, ou seja, o que é que a UNIT faz? A UNIT faz esta análise detalhada dos casos em que as empresas podem beneficiar desta carga fiscal que o tecido empresarial português tem, e eu costumo dizer que só trabalhamos para o Estado, que é mesmo assim. É verdade isto, e para nos dar um bocadinho mais de alento, alguém que nos ajude a ver também estas coisas. O que é que eu também posso dizer? Que há pouco, não sei se foi, acho que foi o Carlos, que falou também no incentivo que estamos a trabalhar, que é a valorização salarial. No caso da Casa de Saúde São Mateus, que é um hospital, portanto, que nós temos, somos prestadores de serviços, não é? Quem nós temos que valorizar são as pessoas, e volto a referir numa lei de trabalho louca, não é? Que só o nosso país é louco mesmo, alguém que também que nos ajude a olhar para isto e valorizar, o que é que podemos agora pegar e valorizar o impacto que tem na nossa gestão diária, esta loucura dos impostos a pagar. Pronto, e então o que é que eu posso dizer? Também já estamos um bocadinho em cima da hora. Eu falo especificamente mais sobre o REFAI, mas obviamente que a UNIT está a olhar para todo o grupo e podem surgir outros, porque estamos aqui abertos sempre a trabalhar em complementariedade com a UNIT. Luís? Bom, no nosso caso, nós focamos mais no CIFID, e pegando aqui na deixa da Aldina, de facto, começámos a ser, no fundo, abrangidos por o CIFID, ou pelo CIFID também, pela UNIT, através de uma referência da Caixa Geral de Depósitos, e sendo nós uma empresa de serviços, a verdade é que não estávamos totalmente despertos para estas possibilidades. Sendo nós uma empresa, como referi há pouco, em crescimento constante, a necessidade de capitais é fundamental. E, portanto, qualquer benefício, seja ele fiscal ou melhoria de produtividade, é importante e é quase fundamental para, no fundo, continuar a dar combustível a este crescimento. E, portanto, no nosso caso em particular, sendo nós e reforçando uma empresa de serviços, desenvolvemos internamente uma série de metodologias, de ferramentas que muitas das vezes, e na altura, tinham como grande objetivo suportar o serviço que nós prestamos aos nossos clientes, e que não estando nós despertos que aquilo poderia ser ou produtizável ou considerado de facto como investigação e desenvolvimento, este despertar de atenções que a UNIT nos fez foi importantíssimo. E nós, desde 2018, começámos a trabalhar com eles, a ser suportados, a ser consultados pela UNIT, e podemos dizer que, de um ponto de vista global, o benefício que nós já conseguimos submeter junto da ANI, com todas as especificidades que o Carlos ou que o Eduardo, peço desculpa, teve a oportunidade
de apresentar a necessidade de criação de peças, de criar quais os casos de estudo, quais é que são os benefícios que, de facto, uma determinada ferramenta nos traz, nós já conseguimos quase ter benefícios a tocar num 1 milhão de euros. Isto para uma empresa que, uma vez mais, está em franco crescimento e desenvolvimento year on year, é muito importante. De um ponto de vista do suporte, como também pegando na ideia que a Aldina deu, é importantíssimo este suporte externo. Nós temos, internamente, equipas muito séniores, muito experientes, mas a verdade é que o seu trabalho e aquilo que nós pedimos é que se foquem no negócio e no desenvolvimento da empresa. E muitas das vezes, embora tenhamos algum expertise, o facto de sermos suportados por uma entidade externa com seguramente muito mais capacidade de estruturação, de apresentação, é uma grande mais-valia. Portanto, resumindo, sendo nós e enquadrando-nos nós no CIFID, tendo nós a valência interna, esta parceria, se assim podemos chamar, é fundamental e é muito bem-vinda e isso reflete-se pelo número de anos com os quais já trabalhamos com a Unity e seguramente olhando para a frente, o nosso esforço de desenvolvimento interno e desenvolvimento de ferramentas é grande e, portanto, seguramente vamos continuar a ter uma relação duradoura e permitindo-nos, por um lado, poupar na nossa fatura fiscal, mas poupando, utilizar essa poupança para um investimento e canalizando para o desenvolvimento da nossa atividade e para a nossa internacionalização, que é, de facto, aquilo que faz com que, no final do dia, geremos benefícios não só internos, mas também para a economia e façamos com que o nosso país desenvolva e cresça, alinhando o mais possível com os estándares internacionais, algo que tem ficado um bocadinho à parte nos últimos anos, mas acreditamos que com estes suportes, com estes benefícios, consigamos ganhar um boost de crescimento e de alinhamento ano a ano com os estándares internacionais. Obrigada, Aldina e Luís. Queria ainda perguntar-vos que tipo de impactos, quais os impactos que tem para a empresa estes benefícios fiscais? No fundo, já respondemos a essas perguntas, não é? Pronto, os impactos, no fundo é mais, Margarida, desculpa eu interromper a sua pergunta, mas no fundo é mais, o que é trabalhar com a UNIT, não é? No fundo é, o que é ter a UNIT como parceiro? E, é isto que o Luís também já disse, no fundo ter a UNIT como parceiro é libertar-nos a nós, que temos as responsabilidades de gerir o nosso core, não é? A nossa atividade. Às vezes esquecemos, não é esquecer, mas temos os nossos quadros, temos os nossos departamentos, mas as pessoas, é como eu costumo dizer, cada um deles se foca em fazer o seu trabalho bem feito. E depois às vezes esquece da abrangência global, não é? E esta abrangência é pensada como consultores, como a UNIT. Eu posso dizer que eu sou economista de formação, mas eu às vezes fico triste porque eu não consigo ser economista. O que é que eu sou atualmente? Eu sou quase tesoureira, porque é mesmo assim, quer queiramos, quer não. Com todos os fatores exógenos que a gente sabe, com as alterações desta loucura da taxa de juro, as guerras, os materiais a subirem, a inflação, o que é que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Nós temos que gerir cêntimos, porque se nós não gerirmos cêntimos, nós não conseguimos. É impossível, às vezes ouvimos dizer as pessoas, mas o que é certo é quem vive no dia a dia. Se não se tiver um bocadinho uma almofada financeira, não se consegue sobreviver a estas loucuras. As empresas não conseguem, o tecido empresarial não consegue. E então, o que é que eu quero dizer?
para nós conseguirmos gerir e conseguirmos, pela nossa responsabilidade social, por toda a cidadania, por tudo o que uma empresa representa, pronto, e o Emberal Group também se rege por princípios éticos e por princípios de responsabilidade, para nós conseguirmos fazer isso, é bom e dou os parabéns aqui, pronto, ao Carlos e ao Eduardo, que estão aqui a representar a UNIT, dou-lhes parabéns porque é bom nós sentirmos tranquilidade. E eu às vezes vou ao departamento, aos contabilistas e vejo toda a informação, pronto, não só nós dizermos, é isto, mas depois eles têm que fazer aquilo que a UNIT diz, não é? E às vezes até podem nem fazer. Mas a UNIT que eu vejo e está sempre atenta e a perguntar se realmente está feito, já está, isto dá segurança. Portanto, respondendo um bocadinho à sua pergunta, Margarida, qual o impacto? O impacto é de veras positivo e a saúde da UNIT é a saúde também dos clientes da UNIT. Portanto, e tudo se faz assim desta forma. E da minha parte, pronto, estou aqui para continuar a trabalhar com a UNIT, tal e qual como o Luís Castro disse. Por isso, vamos lá. Luís, não sei se quer acrescentar Sim, mais alguma breve coisa. resumo o impacto da inovação para nós, como eu disse, estando nós num setor de atividade, consultoria e em tecnologias de informação, se nós pararmos ou se deixarmos de seguir este caminho da inovação, seguramente acabaremos por ficar para trás. Portanto, temos sempre uma ambivalência de, por um lado, prestarmos serviços de elevada qualidade, utilizando os nossos melhores talentos, mas, por outro lado, estando sempre também um bocadinho alinhados com o nosso tempo, olhando para a inovação e para o desenvolvimento, que nos permite não só prestarmos o melhor serviço, mas também aumentarmos a nossa eficiência, a nossa eficácia e, se com isto depois utilizamos os vários mecanismos que temos à disposição e que nos são apresentados por parceiros como a UNIT, que nos permitam, uma vez mais, poupar na fatura fiscal, reinvestindo naquilo que é de facto o nosso core, é fundamental. Portanto, o impacto da investigação e do desenvolvimento é fundamental. Nós separarmos, não é ser um bocadinho dramático, mas parar é morrer, não é? Portanto, e neste caso, se nós vamos e apenas seguimos o curso da história, se não inovarmos, de facto, isso põe em causa quer o crescimento, quer a própria posição que a empresa hoje em dia tem. E, portanto, este despertar de atenções para aquilo que é a investigação e desenvolvimento, por um lado, por outro lado, fazendo a ponte para o suporte que a Unity nos dá, é fundamental. É algo que é muito bem-vindo fazendo aqui um parênteses, relativamente à legislação fiscal. Nós sabemos que a legislação fiscal é muito volátil, é muito rápida. A quantidade de normas, a quantidade de especificidades que quase dia a dia surgem, nós próprios internamente não temos a capacidade de absorver todas estas alterações e, portanto, utilizando parceiros de confiança e utilizando parceiros com os quais nós temos muito boas relações, é fundamental. Portanto, por um lado, a inovação nunca pode ser descartada, temos que continuar a investir, temos que continuar a desenvolver. Por outro lado, utilizando parcerias duradouras e mais do que certificadas, é o caminho que tem que ser trilhado para continuarmos nesta senda de crescimento. Exatamente. Obrigada, Albina e Luís, pela vossa partilha. Nós temos aqui algumas perguntas no chat e também no Q&A. Eduardo, pedia aqui ajuda. Sim, já agora também, já que volto a intervir, também gostava de agradecer as palavras do Luís e da Aldina.
Porque é também isso que nos move, ou seja, é esta a nossa atividade e saber que do outro lado temos este impacto e ver que estão satisfeitos, agradecer as palavras, sendo especialmente duas pessoas que estão aqui a representar entidades que são referências nos seus setores, para nós também é motivo de grande orgulho. Obrigado por isso. Margarida, relativamente às perguntas, eu e o Carlos, como resvalamos bastante no tempo, fomos tomando a liberdade de ir respondendo por escrito. Uhum. Como já estamos mais de 15 minutos fora do tempo, nós creio que respondemos a quase todas. Vamos partilhar a apresentação, lá terá os nossos contactos. Não sei se temos tempo ou não, não tendo, sugerir que as pessoas, através dos contactos, colocassem as questões que quiserem. Eu, Carlos, ou os outros colegas, certamente iremos responder e nenhuma ficará sem resposta. As que foram sendo escritas, eu creio que estão praticamente todas respondidas. Fomos antecipando para recuperar o tempo que eu e o Carlos eh, abusamos e deixamos de rapar. Obrigada. Nós aqui da parte da CCP também vamos enviar um e-mail a todos os participantes. O webinar estará disponível no YouTube da CCP e vamos também partilhar o link do mesmo para que possam rever. Não havendo mais nada a acrescentar, dou por terminado o webinar. Agradeço a todos os oradores pelo excelente contributo e pela partilha e também a todos os participantes por terem estado presentes. Obrigada mais uma vez, bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia a Obrigado. todos. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada.